Podemos assentar, povo de Deus, aleluia. Quantos estão felizes aí? Dá um glória a Deus. Amém, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa também, né? Fala para quem está perto de você aí, não preocupa não, eu sou crente mesmo, amém? Aleluia, amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. Aleluia, louvado seja o nome do Altíssimo Deus. Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler este texto que fala tão fortemente ao nosso coração. Eu tenho certeza que essa noite é uma noite onde o Espírito Santo tem muito a ministrar na minha e na sua vida, amém? Evangelho de João, capítulo número 5, a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 1. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico de Betesda, ou Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movimentasse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. E por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Queria que você fechasse seus olhos neste momento. Vamos orar, ainda com a sua Bíblia aberta. Queria que você repetisse essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, aqui está a Tua palavra, e esta palavra tem o poder de me direcionar, de iluminar o meu caminho, de me alimentar, de transformar a minha vida, de mudar situações e circunstâncias. Pai, fala comigo, Jesus. Que a palavra do Senhor seja ministrada nesta noite, diretamente do trono do Altíssimo. Conceda ao pregador graça e sabedoria, para que a palavra do Senhor seja proferida, sem nenhuma sorte de interferência, para que o nome do Senhor, e somente o nome do Senhor,
seja exaltado acima de todo e qualquer nome. Obrigado, Jesus. Em nome do Senhor é que oramos. Amém. Aleluia. Amém. Queridos, esta é uma das palavras mais lindas do Evangelho de João. E ela fala muito, particularmente comigo, o Senhor fala muito ao meu coração através desta mensagem. E eu tenho certeza que vai falar com você nessa noite também. Quando nós olhamos para essa história, a história deste paralítico no tanque de Betesda, nós vemos o texto iniciar dizendo que Jesus estava subindo para Jerusalém, e alguns historiadores e muitos teólogos acreditam, porque a palavra do Senhor não diz que festa que é essa. Jesus estava indo como de costume. Naquele tempo era muito comum, uma vez por ano, celebrar as festas fixas do calendário judaico. E Jesus estava subindo para Jerusalém, possivelmente para a celebração da sua primeira Páscoa. Da sua primeira Páscoa ministerial. Porque aqui acredita-se alguns teólogos que Jesus estava com um ano e pouco do seu ministério terreno. Mas o que isso tem a nos ensinar, amados? Nós precisamos conhecer qual o contexto em que Jesus chega em Jerusalém. Como eu disse, era um tempo de quê? Um tempo de festa. Um tempo onde vinha pessoas de todas as partes para Jerusalém. Jesus não era o único que tinha subido para Jerusalém. Muitos judeus de todos os lugares, de todas as tribos, subiram a Jerusalém para festejar, seja a Páscoa ou seja qualquer uma das outras festas judaicas. Mas o que nos chama a atenção é que quando Jesus chega em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus, ao entrar por Jerusalém, queridos, a cidade santa tinha 12 portas. 12 portas. Mas Jesus entrou pela porta das ovelhas. E às vezes a gente pode achar muita justificativa para a qual Jesus entrou por essas portas. Mas a realidade, amados, é que Jesus entrou no lugar certo. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o que você veio pensando da sua casa para cá. Você que está na sua casa agora, nesse instante, onde você está, vendo esta mensagem. Quem sabe você está passando por um momento de tribulação. Você agora está acessando aí esta mensagem para dizer: eu preciso de uma palavra de Deus. E eu quero te dizer que você está no lugar certo. Você que está aqui nessa noite, assim como nós cantamos aqui, adoramos ao Senhor, dizendo que este é sim um maravilhoso lugar para se estar. Nós estamos na presença do Senhor. Então não perca a oportunidade de dizer: Senhor, incendeie o meu coração. Sabe, amados, nós precisamos viver o Evangelho na prática. Nós precisamos parar de viver um Evangelho de fachada. Precisamos deixar de viver uma religiosidade, uma religião, e passar a viver Cristo em ação. Sermos cristãos. Viver aquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós. E como eu disse, esse povo, eles tinham subido ali para Jerusalém. Eles estavam reunidos para uma festa. Sabe o que mais me chama a atenção? É que muitas das pessoas que precisavam de cura, muitas das pessoas que precisavam de libertação, a Bíblia diz que havia uma multidão que, ao invés de estar no templo, buscando no Senhor essas respostas para as suas vidas, eles estavam em volta de um tanque, que em hebraico tem o nome de Betesda, ou Betesda, dependendo da maneira que se pronuncia. A realidade é que esta palavra significa casa de misericórdia. Então aquele lugar era um lugar onde a graça e a misericórdia vinha sobre aqueles desprezados. A Bíblia diz que havia ali toda sorte de pessoas. Havia coxos, havia cegos, havia paralíticos, havia pessoas com depressão, havia pessoas passando por dificuldades das mais variadas.
Havia ricos, havia pobres. E nós vamos ver pela palavra de Deus como isso se aplica nos nossos dias. A realidade, amados, é que aquele lugar era como se fosse um grande hospital a céu aberto. Aquele lugar é como se fosse um grande hospital público, onde chegava toda sorte de pessoas enfermas. E foi nesse cenário que Jesus escolheu para chegar em Jerusalém. Jesus não entrou pela porta formosa do templo, a porta mais linda, que pelo seu próprio nome já nos chama a atenção, uma das portas principais. Jesus entrou pelas portas das ovelhas. Sabe quem que passava por essas portas? As ovelhas que seriam sacrificadas. Esse tanque, chamado tanque de Betesda, alguns historiadores acreditam que era um dos tanques que era usado para a purificação das ovelhas. Então Jesus chega agora ali neste momento e se depara com uma multidão de pessoas enfermas. E a Bíblia diz que essa multidão tinha uma expectativa. Quem sabe você que está aqui nessa noite, quem sabe você que está na sua casa, veio para esta igreja com expectativa. Ei, o Senhor vai falar comigo. Existe uma palavra de Deus para mim nessa noite. E eu quero te dizer que a sua expectativa está real. Se essa for a sua expectativa, busque. Não permita que nada agora tire a sua atenção. Se conecte àquilo que o Senhor quer falar com você, aquilo que o Senhor vai falar com você. Mas a realidade, amados, é que tem muita gente que pode ir aos lugares sem expectativa nenhuma. Esse povo tinha a expectativa de que quando aquelas águas se movessem, o primeiro que descesse ali seria curado. Eu não vou entrar aqui no aspecto de saber se era um anjo ou se não era um anjo que movia essas águas. A realidade, amados, é que o que movia a cura na vida dessas pessoas era exatamente a expectativa e a fé. Todas as pessoas que eram curadas ali, eram curadas pela fé, neste lugar de misericórdia, nesta casa de misericórdia. Mas eu e você estamos aqui nessa noite para aprendermos com o Senhor, amados, de que nós podemos sim viver a glória do Senhor sobre os nossos corações. A Bíblia diz que havia um homem ali que tinha 38 anos, que ele estava naquele lugar esperando uma cura. Sabe o que eu aprendo, amados? É que este homem estava há 38 anos esperando a restauração da sua saúde. Um homem paralítico, um homem que não se movimentava, mas durante 38 anos ele estava ali aguardando uma resposta da parte de Deus. Não quer dizer que este homem tinha 38 anos. Muito provável que não. Mas havia 38 anos que este homem estava ali, à beira do tanque de Betesda, esperando a cura, esperando a libertação, esperando que algo extraordinário acontecesse na sua vida. Mas a Bíblia nos relata que este homem era o quê? Diga comigo, paralítico. Paralítico. Este homem possivelmente não mexia os seus braços ou as suas pernas. Na verdade, o paralítico ele não mexe da cintura para baixo, né? O tetraplégico que não faz movimento também com seus braços. Mas eu queria chamar a atenção da igreja agora nesse instante, para que você enxergue a profundidade da palavra de Deus, querido. Porque se eu e você olharmos para este texto simplesmente como o texto é, nós vamos sair daqui entendendo que Jesus curou e fez um milagre em alguém que estava com uma enfermidade física. Mas o que Jesus fez na vida deste homem foi muito mais profundo. Jesus não curou somente uma paralisia física, Jesus curou uma paralisia na alma. Jesus curou uma paralisia espiritual. Jesus curou uma paralisia emocional. Jesus curou a vida deste homem por completo. E é exatamente sobre isso que o Senhor deseja falar conosco. Vivendo a cura de uma paralisia na alma. Nós precisamos
aprender a viver aquilo que o Senhor tem para nós. E nessa noite o Senhor quer nos ensinar a vencer. Amém? Quantos querem aprender a vencer? A vencer a paralisia espiritual, querido. A vencer a paralisia emocional. A vencer o comodismo. A vencer, sabe, o mesmo nível espiritual sempre. Nós precisamos querer buscar mais no Senhor. Agora eu te faço uma pergunta. Esta palavra se aplica ou não na sua vida? Esta palavra se aplica ou não naquilo que nós temos vivido nos nossos dias? Quantas vezes, amados, nós temos vivido como se não houvesse o amanhã? Quantas vezes nós temos estado acomodados com a maneira como a nossa vida está? Está tudo bem, pastor, está tudo bom. Do jeito que está bom demais. Mas na verdade o Senhor, Ele quer fazer algo além do que eu e você possamos imaginar. Então a palavra do Senhor nos diz, versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Versículo 6. Jesus vindo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Eu aprendo algumas lições importantes para que nós possamos vencer essa paralisia da alma. E eu quero que nessa noite nós possamos guardar no nosso coração cada uma dessas lições que nós vamos aprender através da vida deste homem. Cada lição que a palavra do Senhor traz sobre mim, sobre você. Porque, queridos, nós precisamos sair da inércia, sair do comodismo e viver grandes sinais e viver grandes prodígios. Então a palavra de Deus nos diz que Jesus chega, se depara com um homem que estava ali havia muito tempo. E a primeira lição que eu aprendo aqui com Jesus é que Jesus viu neste homem uma perseverança que chamou a sua atenção. Você já parou para pensar nisso? O texto anterior fala que quando Jesus chegou naquele lugar, havia poucas pessoas ali, sim ou não? Havia uma meia dúzia de pessoas ali? Não. A Bíblia fala que havia uma multidão. Nós não sabemos quantas pessoas era essa multidão. Mas a gente pode imaginar, no momento de festa, no momento atípico para nós que estamos vivendo em meio de isolamento social, em meio de uma pandemia, mas se havia uma aglomeração, era naquele lugar, querido. Se havia um lugar onde estava lotado, era aquele lugar. Quando nós olhamos para as multiplicação de pães e peixes que Jesus realizou, a gente vai ver que ali havia umas multidões para ser alimentadas, sim ou não? E quando se falava em multidão, se falava em milhares de pessoas. Jesus, na primeira multiplicação de pães e peixes, alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ou seja, aproximadamente 12.000 pessoas estavam ali e foram alimentadas pela multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Mas sabe o que o Senhor deseja falar ao meu e ao seu coração, amados? É que em meio à multidão, o Senhor tem enxergado a mim e a você. Jesus chegou naquele lugar, havia uma multidão de gente doente. Havia uma multidão de pessoas cegas, coxas. Mas Jesus chegou naquele lugar. E ao se deparar com este homem, que a Bíblia não cita o nome, um homem de 38 anos, que estava naquele lugar esperando a sua cura, Jesus então vê a perseverança deste homem. E a perseverança deste homem chamou a atenção de Jesus. Sabe o que me chama a atenção? É que quando Jesus chegou a ele e perguntou: filho, você quer ser curado? Às vezes a gente pode dizer, Jesus parece que brincava com as pessoas às vezes. Porque Jesus sabia exatamente o que esse homem estava esperando ali. Porque o texto bíblico nos diz que Jesus sabia a condição daquele homem. Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos, esperando uma cura. Jesus sabia as condições financeiras deste homem.
Jesus sabia exatamente aquilo que havia causado aquela enfermidade. Mas Jesus então, no meio daquela multidão, Jesus chega para este homem e fala: ei filho, você quer ser curado? Nessa noite o Senhor quer trazer uma mensagem para mim e para você. Você quer ser curado? Amém? Você quer ter a sua vida transformada? Você quer viver uma vida nova em Jesus? Aleluia! Jesus, como eu disse, não estava falando só de uma cura física. Jesus estava perguntando àquele homem: você quer ser curado? Jesus conhecia o contexto da vida daquele homem. Mas o que mais chama a atenção de Jesus é que este homem não perdia a fé. Ele estava ali há 38 anos esperando a sua cura. Por isso eu te digo nessa noite: não perca a fé. Creia, a sua família virá para Jesus, o seu casamento será alcançado, a sua empresa será próspera. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer, mas persevera, creia. Quem sabe existe uma situação na tua vida que você está esperando há anos. Já tem 5 anos, pastor, que eu oro pela conversão da minha família e até agora não veio ninguém. Pois este é o momento em que Jesus vai começar a salvar os seus. Basta que você creia, basta que você aprenda a perseverar, basta que você não perca a fé, querido, 1 segundo sequer. E o texto vai nos dizer que então Jesus perguntou para eles: querem ser curado? Mas o homem respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que possa me colocar no tanque quando a água é agitada. Eu não tenho ninguém que possa me colocar lá dentro. O que este homem está revelando? Que ele era alguém que não tinha posses. Como eu disse a vocês, queridos, ali havia gente de toda classe social. Havia pessoas que tinham servos ao seu favor. E quando a água era movimentada, quem sabe, aquele paralítico olhava para o lado e via um servo e carregava o seu senhor e colocava dentro da água, e aquele homem era curado. E quem sabe aquele paralítico dizia: ei, eu não tenho ninguém que possa fazer isso por mim. Sabe o que eu acho mais triste ainda? É que olhando para essa circunstância, quem sabe este homem não tinha família. Porque se ele não tinha dinheiro, então possivelmente ele não tinha um familiar que estivesse com ele ali. Ou qual de vocês que tivesse um pai nessa situação, no momento em que a água fosse agitada, não pegaria o seu pai, saía correndo e jogava ele dentro da água? O seu amigo, o seu irmão. Este homem não tinha família, este homem não tinha amigos, este homem não tinha servos, mas Jesus chegou na vida dele. Você às vezes hoje pode estar pensando assim: pastor, eu não tenho amigos, eu não tenho em quem confiar. Nessa noite o Senhor quer se revelar a você. Nessa noite o Senhor quer ouvir, e Ele quer dizer para mim e para você que Ele se importa sim com o seu problema. Ele se importa sim com a sua dificuldade. Mas existe algo que Jesus quer realizar na tua vida, a qual Ele realizou na vida deste homem. Este homem então começou a se justificar ao Senhor, dizendo que não tinha ninguém que colocasse ele dentro da água. E ele diz: porquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu quero que todos nós venhamos aprender a vencer o comodismo nesta noite. Que nós possamos aprender a viver o comodismo e algo que vem junto com o comodismo, chamado comiseração. Sabe o que é comiseração? É dizer: eu não tenho ninguém.
É fazer exatamente isso que este homem está relatando a Jesus. Ei, eu não tenho ninguém que possa me colocar lá. Jesus não estava perguntando ele se ele tinha alguém que colocasse ele lá. Jesus não estava perguntando ele se ele queria ser curado pelas águas. Jesus estava perguntando ele se ele queria ser curado naquele momento. Amados, é tempo de nós deixarmos o comodismo. Às vezes você pode dizer, pastor, mas que comodismo? Este homem já estava acostumado. 38 anos, amados, não é 38 minutos. 38 anos são 38 anos. Quem sabe aquele homem já havia se acostumado. Não é verdade? Às vezes a gente olha para o mundo em que nós vivemos e quantos cristãos. Outro dia eu preguei a respeito disso, porque existe muitos salmos que fala a respeito de olhar para o ímpio, ver o ímpio prosperar e ficar se perguntando por que o ímpio prospera e eu não. É simples, querido, porque o seu pai sabe exatamente aquilo que você precisa. Eu fico imaginando este homem lá no tanque, lá há 38 anos esperando e vendo um sendo curado do seu lado, vendo o outro sendo curado do outro lado. Às vezes vai passando e você vai dizer, não, sabe o que é? Essa é a vida que o Senhor tem para mim mesmo. Às vezes a gente vê as pessoas prosperar, o ímpio principalmente, e nós como crentes temos aquele negócio de apontar, não, mas também está prosperando com coisa ilícita. Mas nessa noite o Senhor quer nos chamar a atenção. Será que às vezes o motivo de não nos prosperarmos seja porque a gente está acomodado no nosso modo de viver? Será que não é hora de nós rompermos e ver além daquilo que os nossos olhos enxergam? E clamar ao Senhor e dizer, Senhor, me mostra uma direção. Jesus chegou na vida deste homem, estava oferecendo cura a ele, mas tudo que ele faz é justificar por que ele não tinha sido curado ainda. E Jesus não quer saber por que ele ainda não tinha sido curado. Jesus estava apresentando a ele, ei filho, eu sou a cura, e eu estou aqui para te curar. O texto continua nos dizendo, versículo 8. Então lhe disse Jesus, preste atenção no que Jesus diz a este homem. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando Jesus chega para ele e faz a pergunta, você quer ser curado? Qual você acha que era a resposta que Jesus estava esperando dele? De um homem que há 38 anos estava esperando a cura. Qual que seria? Sim, eu quero ser curado. Sabe qual é a resposta que o Senhor espera de mim, de você? Quando Ele faz essa pergunta para mim e para você nessa noite, você quer ser curado, você quer ter a sua família transformada, você quer ver os seus negócios prosperar, você quer ter aquele emprego que você sempre sonhou, você quer isso, quer aquilo. Sim, eu quero. A realidade, amados, é que muitas vezes a gente não sabe nem aquilo que a gente quer. Às vezes a gente pede. E como a palavra do Senhor vai nos instruir a respeito disso, dizendo, olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, porque pedem para os próprios deleites. Sabe, quando nós aprendemos a pedir e a pedir bem, não para que nós sejamos abençoados, mas para que nós sejamos canais para abençoar, nós veremos a glória do Senhor se movendo sobre nós. Este homem estava diante de Jesus, Jesus pergunta, e em vez dele dar a resposta, sim, eu quero, ou seja, uma resposta satisfatória à pergunta de Jesus, não, ele começa a se justificar. Mas Jesus então agora dá uma ordem, ei, levanta-te, pega o teu leito e anda. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, amados? Ensinando este homem aquilo que Ele quer ensinar para mim e para você nessa noite. Crente, tome uma atitude diante das circunstâncias, tome uma atitude diante da sua família, tome uma atitude diante dos seus negócios, tome uma atitude diante do seu trabalho, coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida e você verá as outras coisas sendo acrescentadas. Este homem
foi levado por Jesus a tomar uma atitude. 38 anos, paralítico. Jesus pergunta para ele, quer ser curado? Ele diz, não, sabe o que é? Eu não fui curado ainda, porque ninguém me leva ali na água. Jesus então vira para ele e fala assim, filho, levanta-te. E eu queria que você prestasse atenção nisso, amados. A ordem de Jesus foi para que este homem tomasse uma decisão radical na sua vida. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós venhamos tomar uma decisão radical na nossa vida. Foi assim na vida de Daniel, foi assim na vida de tantos homens e mulheres de Deus ao longo das Escrituras. Nós precisamos tomar uma decisão radical na nossa vida. Quando Jesus disse a ele, levanta-te, o que a Bíblia diz que ele fez? Ele se levantou. 38 anos, paralítico. Queridos, eu já disse isso aqui, ilustrando, outros tantos milagres de cura de paralíticos que tem na Bíblia. Uma pessoa que ela passa 1 ano, 2 anos, com as suas pernas paralisadas, ela perde praticamente toda a musculatura da perna. A Bíblia diz que este homem agora, depois de 38 anos, por uma palavra de Jesus, ele se levanta. Eu não sei há quanto tempo você vem sofrendo, mas receba essa palavra de Deus na sua vida nessa noite. Tome uma posição hoje, não é amanhã, não é daqui 10 minutos, é uma posição hoje. Tome uma posição radical na tua vida e viva o extraordinário que Deus tem para a tua vida. Já pensou se aquele homem pergunta, ei, o que esse cara está falando? Para me levantar, tem 38 anos que eu estou nessa cama. Mas não, a Bíblia diz que esse homem então se levantou. E depois que ele se levantou, o que aconteceu? Pegou a maca. Então observe, Jesus não deu uma ordem só para este homem levantar, ou seja, Jesus não só reconstituiu a musculatura daquele homem, não restituiu só os movimentos daquele homem, não restituiu somente agora o emocional, querido, porque passar 38 anos paralítico e alguém chegar para você e dizer, ei filho, levanta-te e anda, foi uma cura extraordinária. Aí aquele homem levantou, mas agora alguém que estava paralítico não só levanta, mas pega a sua cama. O Senhor é que dá força, porque nós não vivemos segundo a nossa força. O mesmo Deus que quer te colocar de pé, vai te sustentar para que você possa carregar a sua cama, para que você possa levar o troféu do milagre que o Senhor tem feito na tua vida, por onde você for. Sabe por que Jesus falou para ele carregar a cama, amados? Às vezes eu olho para essas palavras onde Jesus manda o paralítico, houve outra oportunidade em Cafarnaum, que aqueles homens desceram paralítico onde Jesus estava, e Jesus disse, levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Por que Jesus manda carregar o leito? Você já parou para pensar nisso? Porque é o testemunho de que um dia ele era paralítico, mas hoje não mais. O Senhor quer que a gente carregue o nosso testemunho com dignidade. As pessoas vão olhar para nós. Eu fico imaginando este homem que há 38 anos, já imaginou, irmão Jefferson? 38 anos que o cara estava ali paralítico, todo mundo conhecia ele. Quando Jesus chegou ali, todo mundo deu notícia desse cara. Todo mundo chegou e falou assim, olha, tem 38 anos que esse camarada está aí, e ele fica pelejando para ser curado. Mas agora, esses mesmos que deram testemunho de que ele era sim um paralítico, um aleijado que estava ali precisando de uma cura, agora seriam os mesmos que dariam testemunho dizendo, ei, Jesus Cristo veio aqui, fez uma obra na vida deste homem, ele saiu carregando a sua cama. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida, querido. É isso que Jesus vai fazer na nossa vida. É isso que Jesus vai fazer nesta igreja, amados. Em meio à pandemia, as pessoas podem estar dizendo, ei pastor, como é difícil, porque eu queria tanto estar na igreja. Meu irmão, tome uma decisão hoje. Porque nós seremos aqueles que vão carregar os nossos leitos.
Nós seremos aqueles que as pessoas vão falar: ei, aquela igreja, o povo estava lá buscando a Deus, não importa se com pandemia, sem pandemia, o povo estava buscando a Deus, e agora há um mover, há um despertamento, há um avivamento que esse estado nunca viu. O que aconteceu? É isso que nós precisamos buscar. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Tomar decisão não é ficar mais parado, querido. Depois que Jesus faz uma obra na nossa vida, não dá mais para ficar parado. Jesus não salvou a tua vida para você ficar sentado num banco. Jesus não salvou a tua vida para você ficar de boca fechada. Jesus não salvou a tua vida para te colocar na vitrine. Jesus salvou a tua vida para que você leve a salvação a outras pessoas. Este homem não só se levantou, tomou o seu testemunho e agora passa a andar. Ele não vive mais acomodado. Este homem não vive mais na comiseração. Ó céus, ó céus. Não é? Tem muita gente que vive assim, nessa síndrome de Olivia Palito, né? Ó céus. Quem aqui lembra do desenho aí? Do Popeye. Tinha uma personagem lá que ficava: ó céus, e agora? Você não foi chamado para viver uma síndrome de Olivia Palito. Você foi chamado para viver um grande milagre na tua vida. E é necessário que nós possamos, amados, crer nisso. Este homem creu que agora o seu milagre chegou. Mas eu vejo algo interessante. Jesus não fala para ele só se levantar, não fala só para ele pegar o seu leito e andar. Jesus logo depois, olha o que Jesus diz para este homem, lá no versículo 12, versículo 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver ali muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Para que não te suceda coisa pior. Sabe o que Jesus estava revelando na vida deste homem? Que Jesus conhecia ele em todas as suas ações. Jesus estava dizendo: olha, eu não só sei que havia 38 anos que você esperava uma cura, como eu sei o que te levou a ficar paralítico. Nessa noite, queridos, a igreja do Senhor, o Senhor quer nos levar a refletir. O Senhor quer sim tirar toda a paralisia da nossa alma. Essa noite é uma noite onde nós estamos aprendendo a vencer esta paralisia da alma, através da nossa perseverança, através de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Mas existe algo, amados, que o Senhor revela através da vida deste homem para mim e para você. Jesus sabia que a consequência, aquela enfermidade era a consequência de uma falha, era a consequência de um pecado. E Jesus então vira para este moço e diz: olha, filho, vai, mas não peca mais não, para que não te suceda coisa pior. Muita gente pode achar que isso aqui é uma vingança do Senhor. Muita gente pode olhar para este texto pensando assim: nossa, mas Jesus é amor, por que ele falou assim com este homem? Jesus é amor, mas ele também é justiça, e ele é fogo consumidor. O que o Senhor estava instruindo este homem é: filho, vai e não peques mais, porque pode te suceder uma coisa pior. Será que Jesus estava ameaçando? Olha, agora você era paralítico, pode ser que você fique agora tetraplégico. Era isso que Jesus estava falando? Eu quero te ensinar que não, querido. O que Jesus está falando é: ei, dessa vez você só ficou paralítico. Dessa vez você teve uma oportunidade, mas pode ser que da próxima vez o inimigo das nossas almas te ceife.
Sabe o que é pior do que ficar paralítico? Não só fisicamente, mas espiritualmente. Porque a paralisia física, amados, não é nada comparada à paralisia espiritual. Eu conheço um pastor, um grande pregador, reconhecido no mundo inteiro. Eu nunca lembro o nome dele. Mas esse pastor, ele não tem os braços e nem as pernas. E aonde ele vai pregar, ele conta os seus testemunhos. Ele é chamado para pregar motivação nas empresas. E quando ele chega, ele fala que em todos os lugares que ele chega para ministrar, eles colocam uma mesa, porque como ele não tem, nem os membros inferiores nem superiores, então eles colocam uma mesa onde ele ministra, como se fosse um altar, E ali ele prega a palavra do Senhor. E um dia ele falando a respeito de que as pessoas sempre fazem a mesma pergunta: você não se sente mal? Existe algo na sua vida que te faça limitado? É ruim não ter os braços e a perna? Ele fala que ele não se preocupa com o seu físico, com o seu exterior nesta terra. Porque na vida eterna, ele terá braços e pernas. Porque na vida eterna ele será perfeito. Porque na vida eterna não haverá nenhuma deficiência. Sabe o que eu aprendo com a vida deste homem, amados? É que existe sim algo muito pior do que a paralisia, do que qualquer deficiência física, que é a deficiência na nossa alma, que é a paralisia da nossa alma. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando conosco aqui nessa noite. É tempo de nós despertarmos. É tempo de vencermos essa paralisia tão letal. Porque pior do que a paralisia na alma é a morte. É a perca da salvação. É passar uma eternidade longe de Deus. Que nessa noite nós possamos refletir nesta palavra. Que esta palavra fique gravada em nossos corações. E que de hoje em diante nós passemos a usar essas lições que aprendemos aqui nessa noite para vencer a paralisia da alma. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Fale com Deus nesse instante. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença e Te louvamos, Pai, porque nesta noite o Senhor tem nos ensinado que nós precisamos vencer a paralisia da nossa alma. Nós precisamos avançar diante das circunstâncias, diante das adversidades e viver, ó Pai, o milagre que o Senhor tem para gerar em nós e através da nossa vida. Senhor, nesta noite nós tomamos posse desta palavra. Senhor, nesta noite, ó Deus, nós tomamos, ó Deus, uma atitude, Pai, de fé. Nesta noite, ó Deus, nós tomamos, ó Pai, uma atitude de nos levantar, tomar o nosso leito e andar, e não mais parar de propagar a Tua palavra a todos os corações. Senhor Deus, usa as nossas vidas como cartas vivas por onde nós estivermos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.